Bom dia, boa tarde, boa noite, pessoal. Seja muito bem-vinda à nossa Hora Dourada, o nosso encontro diário para você perder o medo do parto e da laceração. E hoje com esse assunto, a laceração, o medo da laceração, na verdade, né? Que eu sei que acomete os corações da maioria das gestantes, inclusive no formulário que eu enviei por e-mail para as inscritas aí no evento Parto Sem Medo, que eu vou falar sobre ele, só aparece isso e por isso eu resolvi trazer essa live hoje pra gente falar sobre a laceração e muitos mitos que vêm na nossa cabeça, porque muitas pessoas acham que laceração é rasgada vaginal ânus e não é isso, tá? Então, você vai aprender aqui hoje sobre isso, você vai destravar vários mitos e crenças da sua cabeça e você vai aprender bastante. Então, fique aqui comigo que vai valer a pena. Quem tá entrando aí, quem já se inscreveu na Semana Parto Sem Medo, me manda um leãozinho aqui pra eu ver, eu quero saber, eu nem vou botar slide hoje na live, porque eu quero mostrar coisas aqui, vai ficar mais fácil ficar aqui maior pra vocês me verem melhor também, tá? E, gente, olha, valorizem essa físio que vos fala, viu? Porque eu fiz live hoje de manhã aqui, e aqui já são 10 horas da noite na Austrália, então eu tô fazendo 2 lives hoje, mas eu sei que no Brasil, né, a maioria está no Brasil, uma foi ontem à noite aí, e uma agora de manhã. Então, tô com a voz um pouco rouca, não sei, gente, só tô ficando gripada, pegando a virose dos meninos aqui de casa, mas estou meio assim, mas vai dar tudo certo, tá? Então, ó, vamos fazer o seguinte, antes de eu começar, aproveitar que tem gente entrando, antes de eu começar a falar sobre a laceração, vamos pensar o seguinte: quem já se inscreveu para a Semana Parto Sem Medo, se não se inscreveu ainda, que eu acabei de falar, ainda dá tempo, faltou uma semana pro evento, vai ser no dia 1º de abril, dia 3 e dia 5, às 8 horas da manhã no horário de Brasília, e tem muita gente me mandando direct perguntando: ai, eu não vou conseguir assistir porque eu trabalho nesse horário, ou eu tenho minhas crianças em casa nesse horário. Não se preocupa que se você estiver inscrita no evento, você vai receber as aulas depois. Ficam disponíveis por poucos dias, mas você vai poder assistir depois no horário que você quiser. E vocês sabem, né, meus amores, que eu priorizo muito que você assista e estude com o seu parceiro, com a sua parceria, com a sua família. Então é uma oportunidade de você assistir às aulas também com as pessoas que estarão no parto com você ou aquela pessoa escolhida para estar no parto com você, tá? Então não se esqueçam de se inscrever. É um evento 100% online gratuito e tem muitos presentinhos lá. Quem viu meus stories já tá ligado. Então, vamos falar sobre esse assunto tão importante que é o medo da laceração. Esse medo que, nossa, deixa a gente até sem dormir, né, gente? Quem tá aí e talvez concorda comigo, né? É um medo que fica ali martelando, meu Deus, porque isso envolve também a nossa intimidade, envolve a relação sexual depois, envolve tantas coisas, né? A nossa feminilidade. Então, o medo da laceração, ele traz junto com esse medo do corte, vem os medos das consequências desse corte. E eu não quero aqui nessa live hoje, gente, falar sobre formas de prevenção, o que você tem que fazer, como tratar. Não é esse o ponto da live. O ponto da live é você realmente destravar, entender o que é a laceração, por que ela ocorre, o que acontece, porque isso já vai te deixar mais tranquila, já que tem tantas coisas que você ouve por aí e você já fica achando que vai acontecer com você. É ou não é? Fala comigo. Tenho certeza que você já deve ter pensado né, por esse lado aí de ter esse medo de se comparar com outras pessoas que você conheça, talvez, e que tiveram uma laceração grave, por exemplo. Então, eu peguei uma peça um pouco menos explícita, digamos assim, que é essa de pelúcia, para mostrar para vocês, mais ou menos, é bem lúdico, né? Mas para mostrar para vocês os graus de laceração, para vocês entenderem primeiro o que é essa laceração. E a diferença entre laceração e episiotomia, que talvez vocês já tenham ouvido esse nome também. E eu gosto de explicar tintim por tintim, porque tem muitas pessoas que acabaram de engravidar ou que até estão já grávidas há mais tempo, mas não tem tantas informações, inclusive sobre as nomenclaturas dos termos, né? Então, a episiotomia, por exemplo, ela é dita, né, popularmente como pique, que é quando alguém faz um corte na região perineal. Então, vamos pensar aqui, ó, que aqui é a entrada da vagina, ok? Aqui é a vagina. Então, o que a gente pensa que é uma laceração? A gente pensa que o bebê vai passar aqui e que ele vai rasgar até lá no ânus.
E não, isso é muito, muito, muito raro. As lacerações, elas são divididas em 4 graus diferentes. A laceração grau 1, grau 2, grau 3 e grau 4. As lacerações de grau 1 e 2, elas são fisiológicas. Então, sempre que você ouvir essa palavra, isso aqui é fisiológico. Quer dizer que é normal, que é esperado. O corpo faz esse processo de rasgar naturalmente durante a passagem do bebê. O que a gente tem que tomar muito cuidado é que hoje em dia na internet, nos meios de comunicação, né, em tudo que a gente pesquisa, até ouve falar, a gente vê muita gente falando assim: ai, eu tive um parto com períneo íntegro, ou seja, não teve nada no períneo. E, gente, isso também é muito raro. Pensa só, vai passar um bebê aqui dentro da vagina, né? Vai sair um bebê dali. Então é normal, é totalmente esperado que tenha algum machucado, que tenha alguma lesão esse tecido, né? É um tecido muscular. É totalmente esperado que isso aconteça. O que a gente tem que entender é que as lacerações graves, e aí eu acabei de falar para vocês que a laceração grau 1 e 2, ela é fisiológica. Então, a laceração 3 e 4, que são graus mais graves, elas realmente precisam muitas vezes de sutura. Então, a sutura é o quê? Dar ponto na região, né? Quando a gente pensa que nas lacerações de grau 1 e 2, muitas vezes as lacerações estão de dentro para fora. Então, não sei se vocês chegaram a ver um vídeo que estava rodando aí na internet, tem uns meses, se eu não me engano, que muitas seguidoras me mandaram. Eu vi um médico postando um vídeo e aí no final do trabalho de parto ele fazia um toque anal. Isso pode ser indicado, gente, no pós-parto, depois que a mulher já teve o bebê e se ela teve uma laceração. Dependendo do grau que o médico enxergar ali, esse é um papel do médico, ele pode fazer essa palpação para ver se tem alguma lesão na parte do intestino ali, né, de todo esse esfíncter e tudo mais. Então, a gente compreende que as lacerações de grau 1 e 2, elas são mais superficiais e nem sempre elas precisam de sutura, de ponto. E isso vai depender muito não só do grau da lesão, mas do sangramento que está acontecendo ali. E uma curiosidade, muita gente pensa só que a laceração é para baixo, a laceração ela pode ser nas laterais, nas diagonais, ela pode ser um pouco superior em direção à uretra. Então, as lacerações naturais, elas podem acontecer, não tem como a gente prever. E não tem como também, que eu já vou quebrar um mito muito importante aqui agora, um profissional que vira na hora do seu parto e fala assim: olha, Rai, tô vendo aqui que o seu períneo tá quase rasgando. Então é melhor a gente fazer uma episiotomia para prevenir que ele rasgue. Ô, gente, se eu tô falando aqui pra vocês que a laceração, ela é fisiológica, ela é natural, é normal que tenha alguma lesão na hora que o bebê tá saindo. Como é que um corte causado ali, que é um grau 2, vai prevenir que rasgue? Faz sentido isso, entender que a epísio não previne uma laceração? Então, pelo contrário, a episiotomia, que é o PIC, ela aumenta as chances de uma laceração grave, que seriam as lacerações de grau 3 ou 4. Então, as lacerações de grau 3 ou 4, elas podem ser internas, só que mais profundas, elas podem ser externas. Mas aí entram outras questões também, não só a parte, né, de realmente ser natural ou de ter uma episiotomia, que é considerada uma violência obstétrica, mas outras tantas violências obstétricas que podem acontecer durante o parto e que aumentam as chances da mulher ter laceração. Então, quando a gente pensa em laceração, a gente tem que pensar assim, além desses graus, né, que eu acabei de falar, grau 1, grau 2, grau 3 e grau 4. Grau 4, vamos pensar, trava a língua quase aqui, né? Vamos pensar o seguinte: o que causa essa laceração? Porque aí vem outros mitos também que a gente vai quebrar agora. Muitas mulheres ficam assim: mas eu não faço fisioterapia pélvica. Eu sou obesa, eu não faço exercício. Ou eu faço exercício, muito exercício, então eu sou forte, meu períneo tá muito forte, meu assoalho pélvico tá, joia, então eu não preciso fazer nada. Então, nem 8 nem 80, tá? Não quer dizer que só de você fazer uma lista de tarefas que muitas vezes são vistas aí, né? Você vê na internet que tem que fazer massagem perineal, epinô, relaxamento, exercício físico, mobilidade na bola e tudo que você já ouviu, a posição e tudo mais. Muita gente fica muito
focada nisso e acha que fazer isso e batata, não vai precisar de mais nada e não vai lacerar. E não tem como prever isso. A laceração, ela é multifatorial, então ela acontece por N motivos, não é só pela posição que você está, não é só pela massagem perineal que você fez. Depende até da qualidade da sua pele, depende da respiração, depende da posição que você tá na hora do expulsivo, depende sim da flexibilidade da musculatura, então entra a massagem perineal como um ótimo recurso, depende das violências que você tá vivendo ali na hora, inclusive um parto instrumental, por exemplo, que não é violência obstétrica, mas ele pode aumentar as chances de você ter uma laceração. Entendem que depende de muitos motivos? Agora, quando a gente pensa em como prevenir, porque muitas vezes só de você fazer exercício, que aí vem o que eu falei agora, né, 8 ou 80, e muitas vezes o outro ponto desse cenário é a mulher que tá ali, que faz muito exercício, que ela é super saudável e ela acha que ela não precisa fazer nada também. E na verdade, tudo que a gente faz na gravidez é de forma preventiva, a gente pensa na prevenção a uma laceração. Então não tem como uma fisioterapeuta, né, eu vou puxar aqui sardinha pra minha profissão, não tem como eu, como fisioterapeuta pélvica, ou uma obstetra, ou uma enfermeira, ou uma doula, qualquer profissional, né, da saúde, da obstetrícia, não tem como um profissional virar pra você e falar assim, olha, é só fazer massagem perineal, você não vai ter laceração. Ou então, olha, é só você ser saudável, fazer exercício todo dia, fazer o epinô, que você não vai ter laceração. Não tem como a gente garantir isso pra mulher, porque o parto é imprevisível. Então, você vai fazer tudo que estiver ao seu alcance para prevenir que você tenha uma laceração grave. E a massagem perineal, por exemplo, gente, é uma das opções que nós temos hoje que tem respaldo científico e que realmente ajuda na prevenção da laceração de grau 3 ou de grau 4. Então, realmente, você, lógico, dentro da sua realidade, muitas mulheres não podem ter todos os profissionais que elas querem, né, durante a gravidez, ou fazer todos os cursos que elas querem, ou, né, ter tudo que você vê que é necessário, mas você pode ir buscando essas alternativas. E como eu falei na live de ontem, que foi hoje aqui, na live de ontem eu falei muito disso, né? Escrever, quando eu falei o top 5 de coisas que você pode fazer para melhorar seu autoconhecimento, olha como todas essas lives, elas se complementam, né? Então, teve a live da Partolândia e ontem eu falei do autoconhecimento, hoje eu tô falando da laceração. Como é importante você se conhecer, entender como o seu corpo funciona. Já falei isso muitas vezes aqui nos posts e nas lives. Quantas mulheres não conhecem, nunca se tocaram, não sabem nem onde o bebê vai sair direito. Não tem noção, não enxergam, não se olham no espelho, não se tocam. E quando você se olha, você se toca, você vê o que está acontecendo na sua vulva, em toda a sua região íntima durante a gestação, você cria muito mais autonomia sobre o seu corpo, você cria muito mais conhecimento sobre ele. E aí você entende também como se comparar, porque a gente tem mania de se comparar com outras pessoas, mas a gente tem que se comparar com nós mesmas. Então, por que eu tô falando isso? Não de comparar nesse sentido negativo, mas no sentido de eu me olho, eu me toco, eu sei as transformações que meu corpo tá sofrendo, eu sei que eu tô inchada, porque é normal durante a gravidez, é tudo uma fase nova e tem muitas questões hormonais também. E aí depois do parto, como foi? Eu tive uma laceração? Onde foi a minha laceração? Como tá a tensão dentro da minha vagina? Eu tenho dor na relação sexual? Eu sinto dor na palpação? O que tá acontecendo? Então, gente, desde a gravidez é importante você conhecer seu corpo, e quem perdeu essa live de autoconhecimento, eu sugiro fortemente que assista, está no feed. Eu postei ontem à noite, então podem assistir e senta a bunda na cadeira e vai estudar, porque tem que estudar, gente, porque o parto é seu, você tem que entender o que tá acontecendo no seu corpo e não deixar tudo nas mãos de alguém que tá te mandando fazer algo, não. Faça porque você aprendeu e porque você quer. Seu corpo, suas regras, é clichê sim, falei isso ontem, é bem clichê, mas é pura verdade. Você tem que fazer o que está ao seu alcance dentro das suas limitações. Então, vamos pensar nisso tudo quando a gente for pensar na questão da laceração. Por enquanto, o que eu tô falando tá fazendo sentido, vocês estão muito quietinhas hoje, muito quietinhas hoje. Me fala aí, me manda um joia se tá fazendo sentido, me fala se você tem medo da laceração, que enquanto isso eu bebo água. Porque minha garganta tá... Me fala se fez sentido, se vocês estão entendendo,
Se tá quebrando aí uns mitos que você já ouviu falar. Até a Maria tá só escutando. Então, vamos embora. Então, assim, vão trazendo cada pontinho da live de hoje. Vocês estão atentas. Eu sei que esse assunto dá medo, né, gente? Então, eu sei que vocês ficam aqui apreensivas. Mas não é o intuito. O intuito, na verdade, é vocês se sentirem tranquilas, acolhidas, calmas, porque quando você entende que a laceração pode acontecer e que você não fez nada de errado por causa disso, você fica muito mais tranquila no seu processo. Você recebe seu bebê com mais paz do que aquele aperto de às vezes, se culpar porque você não fez alguma coisa, né? Mas eu não fiz a massagem, mas eu não fiz isso. Calma, a laceração ela é fisiológica, tá? Então ela muitas vezes vai acontecer mesmo. E aí entra muito essa questão do epísio. E quantos casos, gente, nós ouvimos, né? De pessoas próximas, de amigas e casos, né? Não só os casos ruins que a gente já escuta todos os dias, que vocês sabem bem, né? Grávidas escutam casos ruins muitas vezes. Eu vou falar sobre isso agora. Estão me perguntando sobre o fórceps, a questão da episiotomia. Eu vou mencionar isso agora. A episiotomia, gente, ela é muito indicada ainda. Eu tô aqui na Austrália, né? Já faz, quem não me conhece muito bem ainda, eu moro aqui há quase 10 anos. E mesmo aqui na Austrália, um país desenvolvido, um país maravilhoso, o índice de episiotomia é bem alto. Então, bem alto mesmo. E a gente vê como a luta contra isso é grande, porque vem muito assim dos muitos profissionais ainda desatualizados. Graças a Deus, muitos profissionais atualizados e atualizados mesmo, tá, gente? Porque não é simplesmente falar que não é indicado, é estudar, é ver artigo científico de qualidade, com respaldo. Não é simplesmente pegar um estudo de caso e falar que, não é porque um médico renomado da minha cidade fala que pode. Renomado por quê? Por que ele é renomado? Então, estão falando aqui de Portugal, o índice é altíssimo em muitos lugares do mundo, no Brasil, na Europa, nos Estados Unidos, aqui. Então, gente, a gente tem que estar de olho aberto mesmo, atentas, entendendo que não é indicado, porque, inclusive, o uso de instrumento fora do país, né? Às vezes a gente ainda ouve o profissional bem bacana ali com a gente né, em relação ao plano de parto, mostrando pra gente ali que não, o plano de parto vai acontecer tudo o que você quer, pode ficar tranquila. E aí quando chega nesse ponto do instrumento, eles relacionam muito a necessidade de uma episiotomia quando vai usar algum instrumento como fórceps ou vácuo extrator. E não é indicado, mesmo no uso de instrumento, não é indicado a episiotomia. A episiotomia, ela é muito agressiva ao períneo da mulher. Então pensa só, se eu posso deixar o bebê passar aqui pela vagina e rasgar naturalmente, para que eu vou causar um corte causado, né? Que vai o quê? Aumentar as chances dessa pessoa lacerar mais, sendo que ela pode não lacerar ou lacerar num grau mais leve. Então, é esse o ponto. Não tem como um profissional olhar para a mulher parindo naquele momento que o neném tá saindo, coroando, e dizer que é muito grave, que a mulher com certeza vai rasgar. Não tem como. Então, só se ele tivesse uma bola de cristal, o que a gente sabe que não existe. Então, vocês têm que estar realmente atentas para entender o que é violência obstétrica. E aí, o instrumento, por exemplo, eu falei no começo, né? Ele não é considerado uma violência obstétrica. A gente tem que tomar muito cuidado também para não achar que tudo é violência obstétrica. Mas sim, um instrumento mal indicado, um instrumento indicado sem o seu consentimento, sem você entender o porquê está sendo utilizado ali, é sim violência obstétrica. Então, muitas intervenções, e aí entra uma bola de neve, que aí, por exemplo, vamos pensar numa analgesia ou numa anestesia ali, né? Você não tá sentindo bem, você tá tendo um puxo dirigido e você tá numa posição ginecológica, com os pés nas perneiras e fazendo muita força de cocô. Então, olha aí, juntou um monte de coisa que eu falei esses dias lá no feed. Quem não viu os posts, volta lá que tô falando disso tudo em cada post. Tudo isso vai aumentar a chance dessa pressão que você vai jogar ali embaixo e dessa exaustão que você vai ter. E dessa, né, você fazer uma força de cocô, você tá fazendo uma força no ânus e não na vagina. E começa por aí. Quem tá lá inscrita na Semana Parto Sem Medo,
já ganhou uma aula se responder o questionário. Eu dei uma aula, olha, tô falando aqui pra vocês, tem pouca gente aqui, não sei quem vai ver essa live depois, mas é uma aula sobre respiração no trabalho de parto. E eu falo sobre a força do cocô. Então, vou dar um spoiler aqui pra quem não respondeu ainda, vai lá no e-mail, responde o questionário, é um formulário, gente, só pra eu entender o seu medo mesmo, é bem rapidinho, não é nada demais não, viu? Um formulário que me ajuda muito a criar conteúdo, a entender o que você pensa também, a pedir feedback. Então é muito legal, porque lá, depois que você responde, em agradecimento, eu dei essa aula de respiração. Então vai complementar muito essa live de hoje, tá? Então, sugiro que você vá lá. E aí, se a gente faz a força no ânus, a gente acaba forçando muito mais a região posterior e a gente vai ter o bebê saindo daqui, da frente, não daqui. Então, esse é o ponto. Tá vendo que tem vários motivos pra gente ter uma laceração? Então, a gente tem que entender que não existe uma única, né? Não é só a posição, não é só a respiração, não é só a episiotomia. É um conjunto de fatores que a gente tem que se atentar para que realmente a gente cuide do processo do parto. E aí, a gente tem um monte de formas de acertos, digamos assim, quando a gente pensa nesse preparo para o parto, que vocês já sabem também, que não só estudar sobre o parto, que vocês já estão aqui fazendo isso, participando de lives, de cursos, de aulas gratuitas, mas também estudando, né, de acordo com alguns profissionais que provavelmente vocês confiam também. Isso é muito importante, porque quando a gente também se alinha e a gente acompanha também profissionais que alinham com o que a gente acredita, porque senão você fica igual aqui, ó, uma doidinha aqui, uma barata tonta, no meio desse escarcéu de informações, uma pessoa fala uma coisa, a outra fala outra, e você fala, tá, quem tá falando a verdade, né? Verdade, em quem eu acredito, o que eu faço, pra onde eu vou? Então, quando você estuda em uma ordem cronológica, você entende tudo isso que a gente falou hoje, quem tá entrando agora e tá pegando a live no final, entender as fases do parto, como o seu corpo funciona, entender sobre a laceração, se é alguma coisa que te dá medo, e foi uma coisa que eu pedi para vocês fazerem ontem, na live de ontem, escrever seus medos, se dentro dos seus medos que você escreveu ontem na sua folhinha, tem a laceração, ótimo, você tá no lugar certo, você tá aprendendo mais sobre ela, mas você vai aprofundar mais sobre isso. Porque aí, cada vez que você entende esse desconhecido e as ramificações, né, de tudo que pode acontecer em relação a esse desfecho, você se sente mais tranquila e mais amparada. Porque aí você não se culpa e você não acha que tá acontecendo uma coisa grave com você. Fora que, quando você tem informação de qualidade, você entende o processo e como cuidar caso aconteça com você, você também tem uma experiência melhor no pós-laceração. Porque muita gente acha que lacerou, pronto, a vida acabou. Não, gente. Vocês conhecem a minha história. Eu tive uma episiotomia sem meu consentimento no meu primeiro parto, em 2018. E agora, no parto da Lulu, que foi em julho, quase 8 meses, ela tá com quase 8 meses, eu tive uma laceração, graças a Deus, natural, de grau 2, não precisei de ponto, não sangrou muito, recuperou super rápido, mas a gente tem formas de cuidado que vão nos ajudar nesse processo de cicatrização. O mais importante é você conhecer seu corpo, porque mesmo depois de acontecer isso, você vai entender, como eu falei agora há pouco, me toquei, eu sinto dor na palpação, eu sinto dor na relação, eu sinto dor quando eu faço alguma atividade física, ou quando eu pego meu bebê no colo, eu faço alguma força carregando algo, eu sinto algum incômodo nessa laceração. Então, onde foi essa laceração, nesse ponto que tem ali, ou nessa, né, se não teve ponto, tá cicatrizando bem? Então tudo isso te garante que você procure um médico mais precocemente, que você seja avaliada caso você não esteja bem, que você procure uma fisioterapeuta pélvica para te avaliar também. Quantas pessoas sentem tantos sintomas e às vezes sintomas graves e elas não procuram uma ajuda, e a gente tem que entender que tudo que acontece no nosso corpo merece uma atenção, merece um cuidado. E esse é um outro alerta que eu quero deixar aqui para vocês. Não pensem que a laceração é o fim, que você fez algo de errado ou que você não fez algo que deveria fazer. Mesmo você fazendo tudo que tá nesse roteiro aí que a gente imagina que nos ajuda, né? Que realmente pode ajudar na prevenção, como eu falei também hoje, vai ser uma forma de prevenir mesmo lá na frente, mas não é algo que
garante que vai acontecer só porque você fez tudo aquilo. Então, isso também vai te deixar bem mais tranquila, concorda? De que tá tudo bem, eu tô fazendo o que tá dentro da minha, né, dos meus limites. Quem aí é mãe de segunda viagem, talvez conseguiu fazer tudo bonitinho lá na primeira vez, do primeiro filho, massageava direitinho, tinha tempo de fazer todo o que estava no script. Agora, no segundo filho, não tem tempo mal de respirar, porque é luta atrás de batalha. Então, eu sei bem isso também que eu vivi agora na pele, com uma criança em casa grávida do segundo, como muda a dinâmica da nossa casa, muda tudo. Então, aceite sempre a sua realidade, faça o que está dentro da sua demanda, dentro do que é possível para você, porque isso também vai te deixar mais tranquila. E cada vez mais, em cada live que a gente faz juntas, em cada momento que nós temos aqui na nossa hora dourada, eu trago isso pra vocês, esse acolhimento pra vocês entenderem, tá tudo bem comigo é desse jeito, não é igual a minha amiga, comigo eu quero desse jeito aqui, eu vou preparar meu acompanhante, porque ele precisa saber que é o meu desejo, e olha a importância do plano de parto nesse momento, de se você não quer episiotomia, você escrever lá em caixa alta que você não quer, a pessoa que tá no parto com você também tem que entender isso pra te defender, pra te ajudar. Então, faça um plano de parto, estudem sobre isso. Esse é um dos passos, né? Quando a gente pensa na laceração, em combater o medo, entra tudo isso de novo. Então, são pequenas coisas no nosso comportamento diário e nos nossos hábitos que vão mudar o que a gente vai sentir lá no final. Porque se a gente já quer chegar num parto sem laceração, períneo íntegro, parto, né? Quero espirrar, né? E a criança nascer. Quando a gente fica muito focada nisso, às vezes a gente pode acabar nos frustrando. Inclusive, antes da gente fechar, um ponto importante, o parto a jato. Muita gente acha, né? Só parei a jato, pronto, acabou. Tá, mas e será que tem as chances de laceração? Então, a laceração depende de tanta coisa. Vamos acalmar o coração, estudar, fazer o exercício que tá, né, de acordo com o que você consegue fazer, faça, se exercite todos os dias, sim, faça o que você puder para prevenir que isso aconteça de forma grave, sabendo que é natural que aconteça. Entenderam? Fez sentido ou não? Fez, né, gente? Então, não esqueçam, para quem entrou agora, que essa live vai ficar gravada. Eu vou subir ela pro feed agora. Quando eu subir, quem tá aqui, Cris falou que fez sentido. Tinha mais meninas aqui, bem bonitinhas, respondendo tudo. Quem tá aqui na live, Elisa. Isso aí, meninas. Quem tá aqui ao vivo, assim que eu subir a live, manda lá nos comentários pra mim, me conta se ajudou, o que você aprendeu de novo, porque isso me ajuda a criar novos conteúdos, a trazer outras coisas nos stories. Eu fiz semana passada, não sei se vocês estavam, se vocês viram, eu fiz um quiz assim foi sobre o que mesmo? Foi sobre indução. Foi sobre indução? Foi. Eu tô querendo fazer sobre instrumento, hein? Acho que é uma boa fazer essa semana. Eu fiz um quiz de umas perguntinhas assim, foi muito legal, que aí no final eu deixei a caixinha e vocês entenderam, né, sobre aquele tema. Então é tão legal a gente aprender de forma lúdica, né, de forma mais assim dinâmica. Então me mandem lá, por favor, nos comentários quando eu subir o post, que eu fico sabendo realmente o que vocês aprenderam de novo. E quem chegou agora, não deixe de assistir essa live, vai ficar no feed para você entender o que é laceração, quais os graus, né, como prevenir, quais são as formas de prevenção, o que esperar da laceração para você realmente reduzir cada vez mais o seu medo, que eu sei que a laceração é um dos maiores medos que acomete o coração das gestantes, tá? E se você ainda não se inscreveu na Semana Parto Sem Medo, vai lá no link da minha bio, clica lá, é só deixar o seu nome e seu telefone, você vai receber um link no seu e-mail que vai como é que fala a palavra, gente? Te levar, eu tento pensar em inglês e português, que vai te levar lá pro grupo de WhatsApp, aí você entra no nosso grupo de WhatsApp, que é o nosso meio de comunicação, que a gente vai falar tudo sobre o evento, e aí você recebe também um e-mail com um formulário, e se você responder esse formulário, que é super rápido, você ganha uma aula sobre respiração no expulsivo, falando muito da força de cocô, que correlaciona muito com essa aula aqui de hoje, com essa live aqui de hoje. E lembrando que o evento é 100% online gratuito, então não perca, tá? Vai ser muito bom ter você lá. Muito obrigada por quem participou aqui ao vivo comigo hoje, que eu sei que tá cedinho no Brasil, domingueira, mas fiquem de olho que hoje à noite aí no Brasil, eu vou postar a sequência de lives da semana e tem uma live, gente, vocês vão acreditar.
tá na live que tem essa semana. Então, pelo amor de Deus, especialmente quem tá no Brasil, não perca. Assim que eu subir a programação das lives, vocês vão ficar de olho, salva lá pra vocês participarem essa semana. Tem 4 lives vindo aí nessa próxima semana do feriado, tá bom? Então, ó, um super beijo no coração de vocês. Muito obrigada pela participação hoje. Fiquem com Deus e bora perder o medo do parto da laceração. Vejo vocês lá no evento. Tchau, tchau!